Eu não te ouço, eu não te enxergo, eu não te percebo. Uma ansiedade de autoafirmação. Sol e Urano, de repente eu não sei lidar muito bem com essas forças, né? Ansiedade de autorrealização. Pois é, né? Eu não te ouço, eu não te enxergo, eu não te percebo. Ao longo de anos assim, de trabalho na clínica, eu observei que, apesar das pessoas estarem namorando, casadas, convivendo muitos anos, apesar disso, eu percebi que as pessoas ainda não tinham conseguido chegar na outra pessoa, né? Essa ansiedade de ser aceito, de ser amado, de ser reconhecido, essa enorme ansiedade de se sentir incluso, né? O que eu devo fazer para eu não ser barrado no baile? O que eu devo fazer para não ter que lidar com a palavra não, com rejeição, com abandono, medo de fazer uma abordagem e essa abordagem trazer feridas de rejeição, né? Como seria bom se a outra pessoa fosse tão clara e dissesse eu te amo, né? Isso talvez fosse muito bom, ou quem sabe isso me assustasse mais ainda. O que eu faço com esse amor do outro por mim? Será que de alguma forma eu mereço tudo isso? É a coisa que eu mais quero, né? É a coisa que eu mais quero, uma experiência de encontro, de amor. Mas será que eu vou conhecer a palavra reciprocidade um dia? Será que essa palavra, essa experiência da reciprocidade vai ser algo que eu vou me tornar íntimo dela, ou vai ser um desejo, uma utopia, uma fantasia, algo na minha imaginação, né? Essa ansiedade de autoafirmação, ela acaba cegando o olhar em relação ao outro, né? A gente pode, às vezes a gente tem irmãos, a gente nasce, né, os irmãos, a mãe, o pai, a família, os avós, para chegar um belo dia lá na frente perceber que não sabe quem são essas pessoas, né? Não sabe quem são. A gente não sei falar sobre o meu pai, não sei falar sobre a minha mãe, não sei falar sobre os meus irmãos, falo alguma coisa mais superficial, uma coisa mais, né? E principalmente as coisas que me afetaram de alguma forma, né? Parece natural, parece óbvio, normal, mas, ou seja, tudo aquilo que de fato não me afeta, eu não percebo no outro. Será que só existe essa realidade de autocentramento? Será que só existe essa realidade de que eu só percebo aquilo que me toca de alguma forma? Ou, dependendo da minha caminhada, da minha jornada, do meu processo evolutivo, eu posso perceber o outro independente desse outro ter me marcado de alguma forma, né? Essa ansiedade de autoafirmação, essa ansiedade de precisar ser aceito, valorizado, enxergado, visto, evidentemente que é uma coisa natural, mas isso não pode impedir que eu enxergue o outro, porque senão tudo passa a ser uma espécie de trampolim para minha autoafirmação, sabe? Então, tem pessoas que não verbalizam isso, mas elas sentem isso, né? Eu me apaixonei pela tua paixão por mim. Na verdade, eu nunca soube quem era você, mas a tua paixão por mim me encantou e eu fiquei apaixonado pela tua paixão por mim. Chegou um momento, o nosso buraco, o nosso rombo, a nossa falta, a nossa carência, o nosso vazio, pode ser de tal ordem que tudo gira em torno da gente buscar um espaço no mundo. Isso pode ser compreensível em algumas psicologias focadas apenas na neurose, vamos dizer assim. Quando a gente trabalha com uma coisa chamada psicoespiritual, uma psicologia que tem uma abertura para o lado mais profundo, né, mais do espírito, que vai além de categorias como ego, id, superego, por exemplo, a gente percebe que tem muito mais coisa entre um desejo de usar o outro para me autoafirmar
né? Então, como se o outro fosse plateia do meu show. E parece que não, é um tipo de fome que não é saciada com facilidade. Porque se você tem, simbolicamente falando, se você tem 10 pessoas na plateia, você faz o teu show e de repente você quer ter 20, você quer ser 30. Né? Você quer, de repente, quem sabe se candidatar a ser vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito, enfim. O que está por detrás disso, a gente pode pensar que é poder, que é dinheiro. Isso é uma cortina de fumaça. O poder e o dinheiro é uma cortina de fumaça. O que está por detrás é um anseio de se sentir incluso, amado, desejado, querido. Né? Em uma palavra só, de se sentir amado. E a coisa nem sempre é tão assim equânime, porque a nossa necessidade de se sentir amado é muito maior do que a necessidade de amar. Agora, vamos falar um pouco também da nossa necessidade de amar. Tem um momento que amor é um sentimento, né? E é um sentimento maravilhoso, um sentimento nobilíssimo, né? Mas tem um momento lá na frente que o amor não é mais um sentimento. O amor, ele passa a ser a única experiência que existe, ou seja, o único corpo que existe, a única entidade que existe, né? A única divindade que existe, o único Deus que existe, né? A ponto de amor e consciência serem o mesmo nome, né? Consciência no sentido mais amplo do termo, né? Ser a consciência e ser o amor. Nesse momento já não há mais um sentimento, não há mais uma emoção, assim uma experiência de unidade com a fonte. A gente tem esse instinto, todos nós, céticos ou devotos de algum caminho, nós temos esse instinto, que é um instinto de pertencimento, um instinto de unidade. Eu chamo isso de instinto, não chamo nem de desejo, não. A gente pode até ter um aspecto mais vaidoso em relação a não acreditar em... Porque parece que quem acredita em Deus são pessoas que têm um déficit cognitivo, né? Parece que pessoas quem tem uma religião são pessoas que têm um déficit intelectual, um QI mais lá embaixo. Não, isso não é verdade, isso não é verdade. Cada um é cada um está num nível. Tem pessoas que precisam da religião, tem pessoas que já foram além da religião. A religião é sempre não, mas ela pode ser um bom começo. Nunca é um bom fim, mas é sempre um bom começo. Então cada um é cada um tem um estado evolutivo. Então a gente passa uma grande existência não sendo educado, não sendo educado no nosso olhar, da gente perceber o quanto a gente quer amar e ser o amor. E sim, a gente quer se sentir amado. Essa ansiedade crônica de autoafirmação. Autoafirmação, leia se você sobe no palco e manda teu texto e você é aplaudido, e as pessoas pedem bis. E você lá do palco, com aquela luz no teu rosto, você nem enxerga quem está na plateia. Chega um momento que também não é nem importante saber quem está do outro lado. Por isso me impacta muito nas relações, tanto relações fugazes quanto relações profundas não, mas relações antigas, digamos assim, onde as pessoas não chegaram no outro. Eu digo profundas porque nas relações profundas, sim, você enxerga o outro, você ouve o outro, você reconhece o outro, você se interessa pelo outro, você quer saber até porque o outro é uma extensão tua. Tudo é uma extensão tua, você é uma extensão de tudo, de todo. Esse olhar permite, com alguma facilidade, a gente experienciar essa grande unidade. Entende? Então, é muito importante a gente perceber o nosso teatro, o nosso teatrinho, de angariar afeto, angariar amor. E essa história dos seguidores, por exemplo, nas redes sociais, isso deixa muito claro o quanto a gente quer ser aplaudido, amado, seguido, com likes aqui, com inscrições ali, e não precisa nem saber o rosto de quem está fazendo, nem o nome de quem está fazendo. A gente começa a quantificar o afeto. A
A gente começa a quantificar o afeto. Quando a qualificação do afeto é você enxergar quem está na tua frente, é você se interessar. O interesse pelo outro, né, é uma prova de profunda inteligência, de profunda inteligência. O desinteresse pelo outro é um sinal de embotamento, é um sinal de ignorância profunda. Eu tenho o privilégio, né, de 44 anos, tá tendo uma relação de intimidade com as pessoas, com milhares de pessoas, através do mapa natal, através do mapa dármico, né, da carta natal, e confissões de pessoas que eu nunca vou ver pela segunda vez, e as pessoas que abrem coisas muito íntimas, né, ou da infância, ou da relação com os pais, ou da relação com o marido, com a esposa, a ponto de eu dizer que eu nunca conheci uma pessoa desinteressante. Né? Mesmo aquelas que a gente discorda do ponto de vista ideológico, do ponto de vista de atitude no mundo, explicação. E via de regra tem alguma ferida, via de regra tem algum aspecto reativo, né? Algo assim. Então, quando eu coloco no início do vídeo, né, Sol e Urano, algumas disfunções, né, algumas relações assim tóxicas nossas com o Sol, evidentemente que é uma coisa ligada ao egocentrismo. E o Urano também, uma disfunção do Urano é a ansiedade, uma profunda ansiedade. Uma ansiedade solar é uma ansiedade de spots, de luzes, de afetos, de elogios, né, e que muitos querem mais e mais, outros nem suportam tudo isso, porque, na verdade, a sua própria autoimagem está focada em alguma coisa depreciada. Às vezes, a pessoa ouve tanto que você não é inteligente, que você não é bacana, que você não é bonito, que você não é isso e aquilo, e você acaba decorando isso, acaba aceitando, acaba concordando. E quando vem alguém interessante que se interessa por você, você não vai acreditar nisso. Isso é bobagem. A pessoa tem algum interesse em mim, porque ela não pode me amar. Eu não sinto que eu seja uma pessoa passível de ser amado. Então a gente tem duas vertentes aí. Uma, aquela que é um glutão afetivo, que quanto mais afeto, eu nem diria amor, não, eu diria quanto mais atenção, quanto mais elogio, quanto mais afeto, né, parece que eu existo a partir daí. E os outros, parece que quanto mais rejeição, mais eu gamo. Porque se a pessoa me rejeita ou me abandona de alguma forma, eu posso pensar, puxa, essa pessoa é interessante, porque ela conseguiu me perceber. Ao não me querer, ela me sacou. Uma coisa muito interessante no processo transferencial nos setting terapêuticos, claro, é o apaixonamento do cliente com o terapeuta, né, do paciente com o terapeuta, por um simples motivo. O terapeuta, ele, ao escutar, ao perceber, né, ao enxergar e ao valorizar uma série de processos, tem um momento que o paciente diz assim, pensa assim, né, ou sente assim, puxa, essa pessoa é a pessoa que mais me conhece. Então é como se dissesse assim, eu chego aqui e tiro a minha roupa para esse terapeuta ou para essa terapeuta. Eu não faço isso lá dentro de casa, eu não faço isso com a minha esposa, com o meu marido, eu não faço isso, ou faço pela metade. Então, essa roupa que eu tiro, esse meu desnudar, né, e esse interesse do outro em ouvir, estou falando dos terapeutas que realmente ouvem, que realmente são receptivos, que realmente têm interesse em ouvir para poder ajudar a pessoa a ela seguir o seu próprio rumo, a sua própria essência, o seu próprio caminho. Então esse processo transferencial, ele nos indica o quê? Ele nos revela o quê? Não é tão somente, se apaixonou pelo terapeuta, não, é muito mais do que isso. Eu me apaixonei por alguém que me enxerga, que está me enxergando, que tem um esforço em me enxergar. O que não fica claro para as pessoas é que se interessar pelos outros é uma coisa revolucionária. Se interessar por que fulano é assim? Não é um papo cabeça, não. É uma coisa de feeling também, de intuição, de sensibilidade, de sentimento, de consciência. Né? De você se interessar por que fulano se comporta dessa maneira. Às vezes a gente gosta muito de atirar pedras em pessoas que pensam diferentes. Mas por que essa pessoa pensa tão diferente? Onde é que ela pode estar certa, completamente certa, e eu errado?
Ou onde é que ela pode estar um pouco certa, um pouco errada, como eu estou um pouco certo, um pouco errado. Isso não pode ser uma masturbação intelectual, não. Eu estou falando de um processo de autoencontro. Como se tudo à minha volta, nas pessoas, as relações, o mundo, as coisas de modo geral, fossem cupidos para o meu autoencontro. Então, quando a pessoa não tem essa visão, né, ela pode ficar embrenhada num narcisismo primário, né, uma coisa assim do próprio umbigo, da própria vaidade pessoal, e passa uma existência inteira, às vezes até competindo com filhos. A gente tem na mitologia uma série de exemplos, né, de figuras paternas que temem serem destronados pelos filhos, quando na verdade é como se esses pais e mães fossem grandes referências para esses filhos poderem voar mais longe. Porque numa instância assim, de uma psicologia mais espiritualizada, só existe uma pessoa, que é a humanidade. Só existe uma pessoa, que é a humanidade. Então, se meu filho vai além de mim, eu estou indo junto com ele de alguma forma. E se o filho dele vai além dele, isso é uma corrente de ancestralidade que lá para trás termina no na unidade. Né? Então, quando eu falo das disfunções do Sol, da nossa relação com o Sol no mapa, da nossa relação com Urano no mapa, é uma ansiedade de autoafirmação, é uma ansiedade de se sentir amado, visto, reconhecido, aplaudido. E essa ansiedade eu não consigo enxergar nem a mim, nem ao outro. Eu só consigo enxergar a minha fome de aprovação, a minha fome de endosso, a minha fome de legitimação, a minha fome de ser amado. Né? Agora, eu pergunto, quem é amado? Se eu tenho um profundo desconhecimento de mim, você imagina um estômago que ele fosse autossuficiente. Eu quero dizer assim, um estômago que fosse o protagonista de todo o nosso organismo. O cérebro, o coração, tudo mais ficasse em função do estômago. Então, o estômago ele só olharia para carnes, frutas, verduras, legumes, ovos, e o cérebro, e o coração, e as pernas e tudo mais ficassem em função disso. Pois é, isso é uma imagem curiosa. Talvez eu esteja descrevendo o ser humano, um enorme estômago afetivo, querendo comer, comer, comer. A gente vive uma espécie de inanição afetiva em busca de uma obesidade afetiva. Né? E tem sempre duas polaridades aí, né? Uma polaridade que não tenho problema em ficar gordo, de ser tão amado, né? E eu detesto a ideia de ser tão amado assim, porque eu acho que não faz, isso é uma mentira, uma grande mentira. Então você trabalha, na verdade, aí muitas vezes com Júpiter e com Saturno, né? Júpiter seria essa função, essa nossa relação disfuncional com Júpiter, essa obesidade, o Saturno, essa avareza, essa pequenez, essa mesquinharia, do ponto de vista da minha disfunção relacional com ele. Não sei lidar com Saturno, não sei lidar com Júpiter, que são pulsões psíquicas. Né? Então, eu não sei lidar com o Sol, meu ego eu preciso ser assim, afagado no meu ego, mas nada disso é amor. Nada disso é amor. Tudo isso são atalhos para uma autoafirmação efêmera, para uma autoafirmação que não se sustenta. Entende? Então, a minha fala hoje fala sobre a ansiedade de autoafirmação, a ansiedade de se sentir aceito, se sentir amado. Eu falo de duas instâncias, né? Majoritariamente de se sentir amado e secundariamente de poder amar. Por quê? Porque amar, né, você amar. Eu tenho uma live no canal, né, Sérgio Seixas e Lígia Franklin, tem uma live que eu gosto muito, que eu falo, quem ama já se sente amado. Quem ama já se sente amado. E eu falo, embora a reciprocidade seja uma coisa muito, muito, muito potente, né, viver uma reciprocidade
eu amo e me sinto amado, né? Isso, né? Mas tem um estágio ainda superior a esse, é quando você ama e não precisa se sentir amado, porque o próprio ato de amar já é o ato de auto-amor. Quando a gente está em estado de amor, a gente está em estado de unidade com a fonte. A fonte é amor, né? Não é amor a fulano, não é amor a Beltrano, é amor. Então, todas as vezes, por que a gente gosta de pessoas? Por que a gente quer gostar? Por que a gente quer uma companhia? Por que a gente... O nome disso é a busca da experiência do amor. Né? Num primeiro momento, de se sentir incluso, amado, reconhecido, né, endossado, validado, valorizado, porque tem traumas também da relação da mãe e relação do pai, que não me estimularam muito, não valorizaram muito, não me estimularam muito, e eu tento compensar isso, muitas vezes afirmando esse abandono, essa rejeição, outras vezes tentando buscar uma cura disso e tudo mais. E às vezes a gente passa muitas existências querendo devorar o outro para se sentir saciado, né? Esse aspecto glutão, vamos dizer assim, né? Que tem no Sol, que tem no Júpiter, por exemplo, que são experiências que muitas vezes tem a nossa disfunção com a Vênus também, né? A disfunção que eu digo, eu não sei lidar com a Vênus, com Júpiter, com o Sol. E Urano é um estado de ansiedade, um estado de que pode chegar numa angústia. Essa angústia de não ser barrada no baile. E não ser barrada no baile é se sentir aceito, visto pelo outro. Isso tem uma complexidade de tal ordem que a gente quer ser visto pelo outro, mas até certo ponto. Porque eu não gostaria de ser visto inteiramente, porque primeiro que eu nem eu me vi, e segundo que eu tenho certeza que lá dentro tem umas coisas sombrias, né? Às vezes eu sinto certas coisas, minha imaginação não é das mais cândidas, digamos assim. Então, repara, é uma complexidade a relação, uma mistura de quero, mas não quero, tô, mas não tô. Então, num primeiro momento quero ser amado. Isso é inesgotável. Isso é inesgotável. Parece que nada basta, nada, né? E a outra, que é um estado ainda mais elevado, eu quero amar. E mais elevado, eu quero amar independente do outro, independente até da reciprocidade. É para lá que a gente vai, quer queiramos ou não precisa ser nessa encarnação, a gente tem a eternidade para ir para esse lugar. E esse é o lugar focal, esse é o ponto dármico, quando a gente se torna amor. A gente se torna amor. Quando a gente ama determinados avatares, é porque eles se tornaram amor, não porque eles falam bonitinho. Falar bonitinho os políticos também falam. A questão não é essa. A questão é se tornar amor, onde temos como julgamento, isso tudo meio cai por terra. Né? Então, essa ansiedade de autoafirmação é um estágio preliminar que às vezes leva inúmeras encarnações, tão preliminar, é tão introdutório, que às vezes leva inúmeras encarnações, até a gente perceber que o ato de estar amando já é suficiente. Claro, dependendo do nosso nível evolutivo, e para quase todos nós que estamos aqui, a gente precisa de receber. A gente precisa receber. Né? E tem gente que dá pouco e quer receber muito. Tem gente que dá muito e tem dificuldade de receber. O nome disso chama-se bicho-homem, bicho-ser humano. Não é tão simples assim. A gente que lida com a psique humana, a gente entende a complexidade do ser humano, né? Que já começa lá atrás, tanto com a história de infância, pai e mãe, depois vidas passadas, depois antes das vidas passadas, antes mesmo da gente estar aqui no sistema solar, no planeta Terra, quer dizer, tem toda uma jornada antiquíssima que nos leva na direção de nos tornarmos amor, ou por outra, da gente viver uma experiência de unidade com a fonte. Essa é a razão pela qual a gente está aqui, viver uma experiência de unidade com a fonte. Né? Mas a cultura, ela ganha muito dinheiro, né? Os filmes de Hollywood, as novelas e tudo mais, nessa coisa das tramas, dos dramas mexicanos em relação ao amor, à carência, ao afeto.
fulano que ama Beltrano que não ama fulano, fulano que ama Beltrano que ama Cicrano, mas que ambos não se amam, né? E que esse amor é impossível, e porque tem alguma coisa no meio, porque são de classes sociais diferentes, ou seja, você imagina uma novela ou um romance que gerasse o tempo inteiro sobre ganhar dinheiro, né? Isso ia interessar algumas pessoas, mas imagina uma ficção onde o ponto central fosse a conquista do amor do outro. Isso é best-seller sempre, sempre foi best-seller. A conquista do amor do outro. Esse é um esforço nosso, né? De a gente ter esse sol brilhante e a gente ter todos os expedientes das inteligências uranianas para conquistar esse amor do outro. Mesmo que a gente não se ame, a gente não consegue se amar, não consegue se enxergar, não consegue chegar, mas quer que o outro ame. Então, eu não consigo chegar no outro, enxergar o outro, ver o outro. Essa história do respeito é uma consequência disso tudo, né? Eu respeito aquilo que eu consigo ver, enxergar, perceber. Você, como é que vai respeitar alguma coisa que você não está enxergando, você não sabe falar nada sobre aquilo que está na tua frente, aquela pessoa, aquela relação? Então, esse desrespeito começa com autodesrespeito. O pronome eu é um mistério. O pronome eu é um mistério. O pronome ele, ela, é um enorme mistério. Por que vocês acham que, independente da identidade de gênero, independente do sexo que a gente escolha para exercer em nome do prazer, a gente sempre vai ter o masculino e o feminino? Entre dois homens, entre duas mulheres, entre um homem e uma mulher, sempre haverá o masculino e o feminino, né? Por que será que o masculino e o feminino se atraem, pelo menos para sempre? Insisto, não estou me referindo a homem e a mulher, estou me referindo a instâncias de polaridade masculino e feminino. Por que será que o masculino e o feminino, o yang e o yin, né, o dia e a noite, o céu e a terra, né, se atraem pelo menos pela eternidade, né? Esse jogo friccional, essa luta libidinal, essa luta erótica, para que gere consciência, expanda a consciência. Mais consciência, mais amor. Mais amor, mais espírito de unidade, mais experiência de unidade com o único corpo que existe em todos os universos, que é o amor, né? Essa palavra amor, às vezes, ela não é bem compreendida, porque pensa que amor é o amor do pai pelo filho, o amor de uma pessoa pela outra. Isso são instâncias básicas importantes, Mas quando eu falo amor, como sinônimo da fonte primordial, quando eu falo amor como sinônimo do vazio fértil, do nada pleno, né, aí é outra instância, não é mais sentimento, eu estou falando de um organismo. O amor é um organismo, é um corpo, né, é um ser. O amor é um ser, já não é mais um sentimento. É isso que nos move. Desde quando a gente faz uma ação construtiva, até a gente fazer uma ação destrutiva. A gente já deve ter esse exemplo de filhos, que um chega, mostra o boletim, está lá nota 10. Aí vem um irmãozinho, mostra o boletim, está lá nota 5, 4. Né? E a gente percebe que tem 3 instâncias: a aprovação, a desaprovação e a indiferença. A pior delas é a indiferença. A gente quer ser muito aprovado, mas também, se a gente não conseguir ser aprovado, porque a gente, sei lá, não me sinto tão inteligente assim, não me sinto tão capaz assim, então que eu seja reconhecido pelos meus defeitos, entendeu? Mas que eu seja visto e reconhecido. Agora, indiferença. Então você vê de um lado, né, os santos, de outro lado os bandidos, ambos, na verdade, buscando a mesma coisa: serem vistos, reconhecidos, amados. O que está por detrás do assalto de um banco? O que está por detrás de uma violência urbana? Será que é só a busca de uma situação financeira? O que é o dinheiro se não o valor? Eu tenho dinheiro, eu tenho valor. Se eu tenho valor, você pode me amar. Não me importa a origem desse dinheiro, porque eu não tive competência de ter um mestrado, um doutorado, nem me formei, então eu violento para ter esse dinheiro, para ter esse valor. Agora eu tenho esse valor.
porque eu comprei um carro. O dinheiro foi honesto ou não honesto? Comprei um carro, fiz uma casa. O que está por detrás disso? Do valor. Com valor, eu sou amado. Por que as pessoas precisam ter mansões? Precisam ter 2, 3, 4, 5, 18 carros? Por que precisam ter, né, algum tipo de compensação? É mais valor, é mais, nossa, como eu gostaria de ser fulano, como eu gostaria de ter essa casa, como eu gostaria de ter esse carro. Inveja é sinônimo de amor, é isso? Acho que não, né? Percebe? Então, tudo que nos costura diz respeito ao amor. A nossa relação com afeto, com intimidade. Apenas tudo. Dinheiro é um coadjuvante importante, né? Poder é um coadjuvante importante, mas o amor, a aceitação, a autoaceitação, a reciprocidade, a transcendência, a experiência de unidade, esse é o único protagonista que sempre teve. Só que a gente se distrai, né? A gente se distrai e o estômago egóico, nosso estômago egóico, passa a ser mais importante do que a nossa alma. E aí a gente vive sempre faminto. A gente sempre vive sempre faminto, sempre com fome. É de dinheiro, de poder, é de afeto. É de dinheiro, de poder, é de afeto. É de sexo. Tudo isso a gente resume na palavra afeto, né? Que, dependendo da decantação desse afeto, ele vira amor. Que, dependendo da decantação desse sentimento, ele vira um estado de unidade, um estado de iluminação, de despertar. Não há nada maior do que o amor. Não existe nada maior do que o amor. Né? Se você que me ouve é um bilionário e você se sente incapaz de se doar, de se entregar, de enxergar o outro, de se compartilhar com o outro, certamente você é um miserável, apesar da conta bancária. Né? Bem, isso que eu estou falando não é porque eu li uns livros bonitinhos, não. Eu tenho uma experiência clínica densa, né? Eu nunca parei. Eu trabalho com paixão, desde 1981. E qual é a benfeitoria disso? Os meus clientes me ensinaram tudo. Não há nada melhor do que você aprender também na prática. Você lê uma porção de coisas, mas o que fica mesmo é a tua experiência. E se eu pegasse e resumisse toda essa clínica, e aí eu não estou falando só pela minha, não, pela minha clínica, diz assim, as pessoas estão querendo viver uma experiência de amar e ser amadas. Amar e ser amadas. E isso tem várias instâncias, né? Tem a coisa do namoro, da paixão, do tesão, do encontro, do casamento, da separação, do reencontro, no novo casamento. Mas isso tudo são instâncias que vão nos levando a estados mais e mais elevados. Né? O afeto como o nosso mestre, para a gente aprender quem a gente é e poder enxergar o outro. O afeto como uma espécie de mestre, como uma espécie de escola, né? Uma educação, um processo educacional. O afeto sendo algo que me devolve a mim mesmo. Tem alguns termos que a gente usa, alguns conceitos que a gente usa na Terra de Rodar, que é vai ao teu encontro. Tudo que a gente faz na vida, no fundo, é vir ao nosso próprio encontro. Né? Se a gente sair de um ponto da Terra e continua se afastando desse ponto, a gente acaba se aproximando dele porque a gente vai dar a volta e vai voltar para o mesmo lugar. Para onde quer que eu vá, eu estou indo na minha direção de alguma forma. Aí tem um conceito lindo que é ir vindo. Ir vindo. Quando a gente percebe esse ir vindo, a gente percebe que... E outra coisa, o auto-amor, ele é um amor compartilhado. O auto-amor, o auto-reconhecimento, quando você consegue estar disponível para você e que tudo mais à tua volta é uma experiência de você estar disponível para você, a relação com o outro é uma maneira, é uma ponte para você também chegar até você, porque você também é o outro, você também é a humanidade. Uma das coisas mais
miseráveis, é a gente começar a olhar, né, a diferença de cor de pele, a diferença de identidade de gênero, a diferença de olhos, tudo bem. Tudo isso está dentro de mim. Essa paleta ideológica certamente está dentro de mim. E aquilo que me incomoda demais no outro, esse então grita dentro de mim. O outro é uma espécie de tela daquilo que o meu inconsciente guarda e que o meu ego não quer enxergar. Meu ego não quer enxergar, meu inconsciente guarda, aí ele projeta no outro, e esse outro me devolve, e eu fico querendo destruir esse outro. Quando, na verdade, esse outro é uma possibilidade de eu tentar compreender e integrar essa sombra que há dentro de mim. Gente, isso não são teorias, nossa, meu Deus, o que é isso? Qual é o livro? Nada, isso é uma observação prática, objetiva, né? Então, é isso. Eu estou trazendo um assunto de extremada importância, né, que é a nossa disfunção em relação ao Sol, que é uma coisa do nosso egocentrismo, nosso individualismo, a nossa relação disfuncional com Urano, que é uma ansiedade de querer que a gente seja amado de alguma forma, a ponto dessa ansiedade não me permitir enxergar o outro, perceber o outro, ouvir o outro, me interessar pelo outro, né? E uma coisa que parece que é uma coisa assim charmosa é a gente achar que o outro é desinteressante, que o outro não tem nada, o velho não tem nada para dizer, não tem história nenhuma para dizer. A outra pessoa também não tem, sabe? O que tem são os meus interesses, os meus interesses. Isso é, não sei a palavra, acho que eu vou dizer, isso é a miséria. Isso é a miséria. E é muito comum, eu sempre digo, você ainda não chegou no outro. Mas peraí, eu estou casado há 20 anos. Mas olha só, tudo que eu estou ouvindo de você, você ainda não chegou no outro. O que você fala do outro é aquilo que te incomoda ou aquilo que você gosta. Agora, aquilo que te incomoda e aquilo que você gosta talvez represente 30% do outro. E que você não consegue enxergar. Porque você está preocupado com você o tempo inteiro. Quer se preocupar com você verdadeiramente? Olhe para o outro, observe o outro, enxergue o outro, que esse outro é uma parte tua. Nós viemos do mesmo lugar. Somos farinhas do mesmo saco, independente da cor de pele, ideologia ou identidade de gênero. Isso não são palavrinhas bonitas. Na minha concepção, na minha visão, isto é a experiência. Bem, eu acho que é isso, gente. Vamos refletir um pouco sobre isso, refletir sobre a nossa ansiedade de autoafirmação, de querer ser visto, amado, endossado, valorizado, né, incluso, como se fosse um mecanismo angustiante de curar certos abandonos, certas rejeições, certos nãos. Aqueles pais ausentes, aqueles pais que não validaram, que não entusiasmaram, que não apoiaram. E a gente passa muitas encarnações reagindo a esses pais. E aí a gente acaba não sendo, na verdade, quem nós somos, e sim uma reação ao passado. Poucas pessoas chegam no presente. A maioria, a grande totalidade, são pessoas reagindo ao passado. Só que isso tudo é inconsciente. A pessoa jura que aquilo é um ato novo, quando na verdade não é. Já começar pelo próprio mapa natal. A gente, quando faz o mapa astral de uma pessoa que nasceu em 65, em 72, em 2003, é um mapa daquele passado, que fala de passados pregressos muito antigos e que você está aqui. E o dia que você conseguir quitar esses passados, não intelectualmente, o dia que você quitar esses passados do ponto de vista psíquico, você ascende, você não volta aqui para essa escola. Você não precisa mais dessa linda escola.
Você não precisa mais dessa bela e sofrida e difícil escola, porque você quitou, né? Não intelectualmente, você quitou psiquicamente, organicamente, né, essa reação com tantos passados, como se nós fôssemos um corpo recheado de passados em busca da gente se tornar presente. Meu nome é Sérgio Seixas, do grupo Terra de Rodar e também do aplicativo 639 de relacionamentos via sinastria astrológica. Quem quiser conhecer, entrar no Instagram 639app. Lembrando, quem quiser também saber dos nossos retiros da Terra de Rodar, entrar em contato com a Rosa Valgode no WhatsApp DDD 21 98505 8500. O retiro de junho, eu não sei se tem vaga, se tem mais uma vaga, não sei, parece que alguém desistiu. O retiro de outubro ainda tem vagas, ou quem quiser deixar o nome para os retiros do ano que vem, que via de regra também podem acontecer em junho ou em outubro. Tá bom? Beijo no coração, obrigado pela presença e até agora.